Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Jonathan, sou aqui do canal Crescendo em Fé e hoje eu gostaria de tratar um tema muito importante para todos aqueles que são cristãos, que professam a fé em Cristo Jesus. E esse tema é a dualidade da natureza de Jesus Cristo, né? Então, nós que somos cristãos compreendemos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e não somente isso, mas ele é Deus. E nós entendemos que ele veio à Terra, ele se ofertou como sacrifício vivo ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, fôssemos reaproximados de Deus, mas nós entendemos que Jesus Cristo fez isso como homem, mas não sem deixar de ser Deus. É um pouco difícil de entender e existe uma matéria chamada Cristologia dentro da teologia que ela vai falar sobre esse tema. A Cristologia ela usa um termo para definir essa ambiguidade na questão da natureza de Cristo, um termo chamado união hipostática, que consiste em se haver duas naturezas presentes em Jesus Cristo, no caso, né? Como estamos falando aqui. Então, a união hipostática ela se refere à natureza divina e à natureza comum, e à natureza de Jesus Cristo humano, ou seja, a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Essas duas naturezas presentes e coexistindo nesse ser que é o Filho de Deus, que veio à Terra, né, que encarnou para pagar esse tão alto preço em nosso lugar. Então, como que nós podemos encontrar uma base bíblica para defender, digamos assim, essa união hipostática? O meu objetivo nesse vídeo é ser bem claro e bem simples aqui para que todos possam compreender. E aí eu separei alguns textos aqui para poder exemplificar isso. O primeiro texto ele se encontra em Mateus 9, que diz assim: entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Glórias a Deus. Nós vemos aqui um exemplo claro de Jesus fazendo algo que era necessário, uma qualidade divina, que somente Deus poderia ter esse atributo, que é o quê? Os escribas ali vendo Jesus falar que os pecados daquele homem estavam perdoados, eles já começaram a razoarem ali entre si que como esse homem pode perdoar pecados? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E de fato está correto, somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, na condição de Deus, ele tem toda a qualidade para perdoar pecados. Então Jesus, ele perdoa pecados porque ele é Deus. A natureza divina de Jesus não foi apagada. Pelo contrário, ela coexistia juntamente com a sua natureza de homem natural, né? No caso, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo coexistiam. Então Jesus ele fala: o que é mais fácil? Dizer que os pecados desse homem estão perdoados, ou falar: levanta-te e anda? E aí Jesus ele vai lá e cura aquele homem, mas também perdoa os seus pecados. Então isso aqui é mais do que uma prova de que Jesus Cristo, ele era tanto Deus, não deixou de ser Deus, mas também homem, também humano. E como nós podemos perceber então essa parte humana de Jesus? Eu gostaria de vir um pouquinho mais aqui para o início do livro de Mateus, em Mateus 4, vamos ler lá o que diz. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. E aqui, daqui por diante, meus irmãos, nós já conhecemos já a história. Então o diabo ele vai tentar Jesus por diversas vezes, em diversas situações, aqui dentro desse diálogo. Porém, Jesus vai resisti-lo por intermédio da palavra. Mas nós vemos aqui, então, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, até o deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui diz que ele teve fome. Ter fome é uma qualidade humana. Nós temos fome porque biologicamente somos preparados e projetados para nos alimentar, para nos nutrir. E Jesus, como sendo homem, ele teve fome. Porém, como sendo Deus, ele entendia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o que ele vai responder para Satanás ali. Então, aqui nós já conseguimos ver mais uma vez a natureza divina de Jesus, porém conseguimos ver grandemente aqui a sua humanidade. Por que que eu digo isso? Porque quando nós vamos lá para Tiago 1:13, diz assim: que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então, agora nós esbarramos aqui numa certa indagação. Se Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta, como Jesus Cristo ele era Deus e foi tentado por Satanás? Vejamos, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para que ele fosse tentado. Por que isso? Porque a parte humana de Cristo se ofereceria ali, sabe, em sacrifício. Jesus, assim como lá em Romanos 5, vamos para Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5:18 diz assim: portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, Adão, como sendo um homem criado por Deus, um homem perfeito, à sua imagem e semelhança, ele tinha toda a condição para negar ao pecado. Porém, ele não fez isso. E por conta desse erro de Adão, a morte ela se estendeu a toda a humanidade, mesmo aqueles que não cometeram pecados semelhantes ao de Adão. Porém, era necessário que um outro homem, sabe, ele pagasse esse preço. A dívida ela estava ali, ó. A dívida ela precisava ser quitada para que Deus pudesse se reaproximar do homem, para que o homem pudesse ser reaproximado de Deus. Então por isso Jesus Cristo ele veio como homem, e a parte humana de Jesus, essa deveria e poderia ser tentada para que em tudo ele vencesse. E assim ele fez. Porque a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas tudo ele venceu. Eu espero que você possa, através desse vídeo simples aqui, ter entendido essa dupla natureza que Jesus possuía, tanto a sua natureza divina quanto a sua natureza humana, que ambas são importantes, porque nós temos hoje um sumo sacerdote que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas tudo ele venceu para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.